Glória a Deus. Tem glória aí para Jesus, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Culto abençoado, né? Como se a gente estivesse sentindo a presença do Senhor palpável. De uma maneira tão especial. Não tem coisa melhor do que sentir o Espírito Santo nos abraçando, nos tocando. É tremendo demais, irmãos. É tremendo demais. Olha ao seu redor e veja como você é privilegiado de estar na casa do Senhor, sendo tocado por Ele, sendo abraçado por Ele. Amém. Glória a Deus. E agora chegou um momento tão esperado, que é a palavra, né? Que nós possamos estar atentos, não deixar os nossos ouvidos, nossos pensamentos desviar, para que a gente possa receber realmente aquilo que Deus tem para entregar para nós nessa noite. Amém? Vou convidar a Michele para ministrar a palavra. Glória a Deus, aleluia. Eu vou chamar o Sidney para orar pela palavra. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos possam se colocar de pé. Nós estamos orando pela palavra. Pai Deus Todo-Poderoso, Senhor, está aqui, Senhor, a tua serva, Pai. E neste momento, Senhor, ela vai entregar, Senhor, o que tem, Senhor, direto do alto, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso. Blinda ela, Senhor, de todas as frutas e ciladas, Senhor, do inimigo sobre a vida dela, Pai. Em nome de Jesus, capacita ela, Senhor, no profundo e no oculto, Senhor, em nome de Jesus. Que ela venha entregar não aquilo que nós queremos, mas o que o Senhor tem para falar conosco, Pai. Nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai. E eu profetizo, Senhor, sobre a vida dela, Pai. Que ela venha ser canal de bênção, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar um pouquinho? Daqui a pouco eu peço para vocês levantar. Mas se vocês já quiserem ir se adiantando, Ezequiel 47. Amém, Senhor, Espírito Santo de Deus. Faça o que querer, faça o que vontade, Espírito Santo. Eu me coloco à tua disposição, Senhor. Usa a minha boca, o meu ouvido, os meus irmãos, Senhor. Que a palavra do Senhor em minha boca, Senhor, possa entrar como canal de bênção sobre os ouvidos, Espírito Santo. No nome de Jesus. Irmãos, eu queria começar falando um breve testemunho meu. Se vocês conhecem a passagem de Isaías 47, fala sobre as medidas, né, das águas. Muito se falou sobre as águas aqui nesse culto hoje. Quando eu era criança, eu tinha por volta de quase 5 anos, eu fui atropelada. Eu não sei se eu já contei isso aqui. Primeiro, desde o ventre da minha mãe, a minha mãe falava que minha mãe tem 2 meninos, eu tenho 2 irmãos. E naquela época era muito caro o ultrassom, e a minha família é muito humilde, não fazia ultrassom. Minha mãe falava sempre que o sonho dela foi ter uma menina. Mas ela falava assim, deve ser outro menino, né? Porque... Então, eu vejo como Satanás tentando roubar minha vida desde o ventre da minha mãe. E aí, quando eu tinha de 4 para 5 anos, eu sofri um acidente ali no Largo do Japonês e... foi uma Brasília que me atropelou, o carro me jogou longe e eu levantei na hora. Tinha poucos arranhões e o cara falou, eu vou embora, não tem nada. A minha mãe pegou a coxa da minha mãe e meus 2 irmãos se salvaram. E aí minha mãe bateu o pé e falou, não, vai levar ela no hospital, porque ela foi atropelada, né? E aí chegando no hospital, eu tava com hemorragia interna no baço. E aí fui para a sala de cirurgia às pressas, o médico falou que pouquinhas horas depois eu teria morrido, porque não tinha para onde sair o sangue. Quando eu fiz a cirurgia, fui para casa, estava próximo do meu aniversário de 5 anos, porque os meus pais, apesar de serem muito humildes, nunca deixou passar um bolinho sequer pra gente, para mim e para meus irmãos. E aí teve a minha festinha de 5 anos, estava meio debilitada ainda, e dos 5 aos 10 anos, eu sofri tanto ataque de Satanás, que eu vivia no hospital. Eu era muito ressecada, eu tinha muita dor abdominal, assim, de ficar internada de 1 a 2 vezes no mês. Eu já ouvi de médicos falando que era frescura, que eu não tinha nada, porque ninguém descobria.
Quando eu tinha 10 anos, só 5 anos depois, a minha mãe conseguiu fazer um convênio. E aí, ali no São Camilo, descobriu um cirurgião pediátrico. E ele falou, na cirurgia que fizeram nela com 5 anos, costuraram um pedaço do intestino delgado dela. E aí eu fui para a sala de cirurgia, retiraram um pedaço do intestino delgado. E aí, desde então, eu vivo assim, com o intestino sempre tem que ter cuidado, tal, sabe? Às vezes eu, né? Mas nesse processo também de 5 a 10 anos, a minha mãe, eu fui batizada na igreja católica, minha mãe era católica, mas assim, o que pediu a minha mãe fazer, ela fazia. Glória a Deus, que ela só não foi no centro, só glória a Deus. Mas eu lembro dela me levar em benzedeira, eu lembro dela fazer promessas na igreja católica, mas eu lembro também de muitos pastores na minha casa, muitos mesmo. E por diversas vezes eu vomitava sangue quando os pastores iam na minha casa. E eles falavam, aí tem trabalho, aí tem trabalho. Hoje o Senhor estava me lembrando muito disso e eu já vou entrar, eu estou contando isso para poder entrar na palavra, que tem a ver. E aí, depois dos 10 anos, eu meio que levei uma vida assim, mas sempre com cuidado, né? Nunca assim, né? Totalmente desregrada. Eu ia no mercado com a minha mãe, eu não podia comer nada com glúten, nada... Tudo que era besteira eu não podia comer. Se eu comesse salgadinho, era certeza que eu ia para o hospital. Milho, certeza que eu ia para o hospital. Tinha coisas que eu já sabia. E aí, dos 10 aos 15 anos, eu vivi uma adolescência assim, um pouquinho melhor, né? E aí, quando eu já tinha Ruana, com 21 anos, eu decidi... 21 não, desculpa, com 25 anos, eu decidi procurar uma igreja. O meu irmão, ele tinha... Vocês sabem um pouco da história do meu irmão aqui, quando o pastor ora. Ele estava muito perdido nas drogas, muito mesmo. E aí, eu queria que ele fosse salvo. Eu não conhecia a palavra direito, conhecia pouquíssimas coisas, mas eu queria muito que ele fosse salvo. E aí eu falei, vou procurar uma igreja. O meu irmão caiu endemoniado na casa de uma prima nossa, que ela ia na Cordeiro de Deus. Eu não sei se vocês conhecem, acredito que sim. E aí eu comecei a frequentar a igreja. Chegando lá, eu fui um pouco excluída, porque eu ia direto do serviço. Eu trabalhava na escola na época, eu ia direto do meu serviço, e aí eu chegava lá, eu sentava no fundo, assim, sempre tentei no fundo, né? Eu sentava no fundo, e eu lembro que o pessoal, até para passar um envelope de dízimo, eles me pulavam. Aí aquilo foi fechando meu coração, assim, de uma maneira bem fria mesmo. Eu falava, poxa, não deveria ser assim, né? Deveriam me chamar, né? E eu estava disposta a me batizar, disposta a tudo, a entregar minha vida mesmo. E aí até que teve um culto que uma pastora foi, era uma pastora de fora, e ela falou assim, e eu tinha uma vida de pecado mesmo. Eu estava indo na igreja, mas a minha vida era pecado puro, puro, puro. E aí eu estava indo lá e uma pastora revelou. Ela falou assim, ó, o Senhor está me revelando que uma pessoa aqui comete tal pecado. Gente, o Senhor não expõe os nossos pecados assim, né? Só que ela falou assim, para você ser curado e liberta, você precisa levantar sua mão. E aí eu ficava, será que sou eu? Será que sou eu? E ela falou assim, para você saber que é você vai sentir seu coração acelerar agora. E eu senti o meu coração acelerar. Eu sabia que era eu, né? Mas eu não queria me expor, porque eu tinha conhecidos nessa igreja e eu morria de vergonha. Aí acabou o culto, aí no final do culto eu chamei ela. Eu falei, ó, pastora, aquela pessoa lá sou eu, né? Eu tô tentando mudar a minha vida. E aí fez uma roda em volta de mim, assim, com um monte de conhecidos meus. Ela começou a orar, começou a gritar muito alto. E aquilo me envergonhou de uma maneira, assim, que eu saí da igreja. Por conta disso. E aí depois o meu primo me chamou para ir na outra igreja, que foi onde eu me converti e me batizei. Mas é que nem eu falo para a Kelly, a minha conversão começou esse ano. Eu só conheci Jesus, mas a minha conversão começou este ano. Né? Quando a gente tem o costume de sair ali no Andorinha e a gente, em janeiro, na primeira vez que a gente saiu, a gente falou, esse ano vai, né? Esse ano vai. Porque a gente sabia que a nossa vida precisava mudar. E aí foi quando eu decidi entregar de vez a minha vida para Jesus. Né? A minha conversão, ela foi meio assim, como eu falei agora, né? Com muita vergonha da igreja. E aí eu me converti na outra igreja que eu fui, que eu me batizei. De lá eu levo muitas coisas assim, que eu aprendi algumas coisas, mas meu batismo foi sério, porque eu entreguei literalmente para Jesus na minha vida aquele dia nas águas. Eu fui batizada com entendimento, mas a palavra verdadeira eu só conheci aqui.
fui para outras igrejas depois, né? E aí, aonde eu quero entrar? Não precisam abrir, Lucas 15, né? Lá, todos nós temos um começo. Em Lucas 15, lá conta a parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida. Todos nós somos ovelhas. Umas já foram perdidas, outras estão perdidas, outras continuam perdidas e outras achadas. O que eu quero falar de Lucas 15 é que o filho pródigo ele teve uma escolha. Ele saiu da casa porque ele quis. Ele decidiu sair. Quantas pessoas, sem julgamento, sem nada, mas quantas pessoas nós vemos entrar aqui e nós vemos sair por escolha própria? Porque nós vamos atrás. E quantas pessoas nós vemos dentro de igrejas grandes e as igrejas caindo? Por escolha própria, porque nós temos a opção de dobrar os nossos joelhos e pedir para o Senhor para que nós possamos reconhecer o que tem de errado em nós e não só no nosso irmão. Na dracma perdida, a diferença do filho pródigo, apesar de estar perdida, ela se perde dentro de casa, ela se perde dentro da igreja, ela se perde de si mesma. Sozinha, ela fecha a porta dela e ela procura a dracma organizando tudo. A ovelha perdida é aquela que está lá sozinha. 99 estão lá e tem uma sozinha, perdida. Mas quem vai atrás dela é o Salvador. A diferença dela é que o Salvador coloca ela nos ombros e carrega ela até as 99. Ele tira ela da solidão, ele leva ela para um lugar de comunhão e tira ela do sofrimento. Tira ela do lamaçal. Depois dessas três parábolas, ela tem um final em comum. O filho pródigo, ele tem uma túnica, o anel e tem festa. A dracma recuperada tem festa no final e tem organização. A ovelha perdida tem festa quando as 99 se juntam a ela. Depois de entregar tudo e existe que tem a festa, existe uma comemoração, que é a volta do que se perdeu, da volta do que ficou perdido, porque nós fomos achados. E é aí que eu vou entrar agora, em Ezequiel 47. Nós que estamos aqui, não existe nenhum novo convertido, nós fomos achados. Não importa se a gente estava como filho pródigo, como a dracma perdida ou como a ovelha perdida, nós fomos achados. Amém. E nós estamos aqui. Só que a gente voltou para o caminho, mas e agora? O que a gente vai fazer? Tem festa no céu, mas existe mais. Ezequiel 47:1, eu peço que os irmãos se levantem em reverência à palavra do Senhor. A minha versão é um pouquinho diferente, se tiver alguma coisa muito diferente eu vou falar, tá bom? Ezequiel 47:1. E me conduziu novamente à entrada da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente. Para a fachada da casa, porque a fachada da casa olhava para o oriente, e as águas desciam do lado direito da casa ao sul do altar. E logo me tirou para fora, pelo caminho do norte, e me fez dar uma volta, pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que leva ao oriente, e eis que as águas saíam pelo lado direito. Quando o homem saiu para o oriente com o cordel na mão, mediu 1000 covados, e me fez passar pelas águas, e essas me chegavam ao tornozelo. E mediu outros 1000 covados, e me fez passar pelas águas, e essas me chegavam até os joelhos. Novamente ele mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas que me chegaram até a cintura. E mediu outros 1000 covados que já era um rio, pelo qual não pude passar, porque as águas tinham crescido e só se podiam passar por elas nadando. Então ele me disse: viste isso, ó filho do homem? Assim me fez voltar à margem do rio. E quando me trouxe de volta, eis que havia sobre a margem do rio muitas árvores de ambos os lados. Então me disse: estas águas fluem para a região do oriental, e ao descerem chegarão ao Arabá, a versão de vocês é diferente. E quando entrarem no mar, o mar das águas de sal, as suas águas serão saradas. E acontecerá que qualquer criatura vivente que vier ali, onde desembocar a corrente, terá vida. E haverá uma grande multidão de peixes, porque estas águas chegarão ali para que todas essas águas sejam saradas. E tudo viverá, onde quer que chegar o rio.
E acontecerá que os pescadores estarão junto ao rio, e desde Engedi até Eneglaim haverá lugar para se estender redes. De muitas classes serão os peixes, como os peixes do mar grande, que é o mar Mediterrâneo, em grande multidão. Mas os seus lamaçais e os seus pantanais, de vocês está charcos é pantanais, não serão saneados, mas serão destinados para salinas. E nas margens do rio, de uma a outra banda, crescerá toda a árvore que serve para alimento, cujas folhas não se murcharão e cujos frutos não cairão, e produzirão novos frutos todos os meses, porque as águas que os regam saem do santuário. E o seu fruto servirá para o alimento e as folhas para remédio. Essa é a palavra do Senhor. Glória a Deus. Podem se assentar. Eu vou estar reproduzindo alguns outros versículos, mas vocês não precisam acompanhar. Vou começar por Ezequiel 47:3, que é onde ele fala: quando o homem saiu para o oriente com o cordel na mão, mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, o que estas me chegaram até o tornozelo. Quantas vezes o pastor tem orado aqui e tem dito para nós temos que sair das águas dos tornozelos, temos que ir adiante, a gente precisa derramar uma nova medida, a gente precisa suportar, porque Deus não dá uma medida maior do que a gente possa carregar. Como eu falei, nós estávamos perdidos, fomos achados, mas talvez a gente ainda esteja achado, esteja seco, estejamos precisando de águas. A primeira medida, tudo é novo, as águas estão nos tornozelos, é tudo muito novo, mas as águas ainda estão baixas e existem outros níveis para nós. Mas para que nós possamos chegar a um novo nível, nós temos que deixar velhos hábitos, nós temos que deixar a vida do velho homem para trás. A gente aceitou Jesus, a gente se batizou, a gente vem para a igreja, a gente vem na sexta, a gente vem assistir aula na quarta, a gente vem no domingo, mas às vezes não tem mudança. Irmãos, é muito difícil para mim, porque todas as vezes que eu venho aqui, o Senhor me cobra uma posição de crescimento aqui. Todas as vezes. E eu estava orando e eu falei: Senhor, eu queria. Por mim eu não queria mesmo. Eu queria pregar sobre gratidão. Só que o Senhor falou: não, você não vai pregar sobre gratidão. E o Senhor colocou Ezequiel 47 no meu coração. E o pastor confirmou na oração de sexta. Quando o pastor falou, que ele confirmou, meu coração já aquece assim, eu falo: eu só quero falar aquilo que vem de ti, não o que vem de mim. A gente sabe que a mudança não é do dia para a noite. A gente sabe que existe tempo e o Senhor respeita o nosso tempo. Só que tem uma diferença entre o Senhor respeitar o nosso tempo e a gente se acovardar no crescimento. Porque o crescimento está aí para todos. Só que para avançar a gente precisa de algumas coisas. E hoje eu queria que vocês fizessem uma autorreflexão do que você precisa mudar para crescer. O que tem impedido o seu crescimento? Aqui nessa casa e na sua vida íntima com Deus. Será que você precisa renunciar a alguma coisa que você não tem renunciado, que o Senhor talvez tenha te cobrado? Será que você é orgulhoso? Será que você é orgulhosa? Será que a gente deixa o trabalho, os afazeres domésticos, o esposo, a esposa, ou até mesmo o cansaço tomar conta da gente, e isso tem impedido o nosso crescimento? Porque o dia tem 24 horas e eu tenho certeza que dá para fazer tudo, e inclusive colocar o tempo do Senhor lá, porque Ele não fez 24 horas à toa. Há um tempo atrás, o Senhor me pedia para renunciar a algo que eu não consegui. Eu até comentava com a Kelly, eu falava: nossa, o Senhor não deu, eu não consigo renunciar. Eu renunciava, depois eu voltava atrás. Eu renunciava e voltava atrás. Só que, vou ser bem sincera para vocês, aqui eu falei, foi esse ano a minha conversão. Janeiro, fevereiro, março, abril, eu comecei, mas quando foi em maio, no meu aniversário, o Senhor me tratou de uma forma tão especial e selou com o Breno e com o Sidney. Porque era meu aniversário, e aniversário para mim é uma, como eu falei, meus pais sempre deram muito assim pra gente, fizeram festa mesmo, né, pra gente, sempre foi uma data muito importante, só que muitas pessoas esqueceram meu aniversário.
Durante o dia eu fiquei triste, eu fiquei assim, mas quando foi à noite, o Senhor foi enchendo o meu coração. Ele falou, eu lembrei de você. Eu estou com você. Só eu te basto. Glória a Deus. E aí eu fui recebendo aquilo, e aquilo foi me acalmando, foi me confortando. E eu falei, é isso, Senhor. A minha vida eu devo a ti. E aí foi na quinta, meu aniversário, na sexta eu vim para a igreja. E eu estava aqui frio, o pastor até falou comigo na sexta. Apesar de estar assim mais quente, eu estava ainda meio chateada com algumas coisas. E aí eu vim aqui, aí ele falou, não, ele me ligou, ele falou, tenta vir. Eu falei, não sei. Aí ele, não, mas tenta. Aí eu falei, tá bom. Aí eu vim, e aí na roda o Sidney estava de um lado, o Breno do outro. O Senhor me visitou de uma maneira tão especial naquele dia, que é que nem a gente brinca, virou uma chave naquele dia. Virou uma chavinha que falou, não é sobre você, não é sobre pessoas, é sobre Jesus. Aleluia. Então, isso virou para mim naquele dia. Qual a chave que vocês precisam virar hoje para que as águas subam sobre vocês? Em Ezequiel 47:4, parte A, ele fala, e mediu outros 1000 covados e me fez passar pelas águas, e essas me chegavam até os joelhos. As águas saíram dos tornozelos para os joelhos. Alguns de nós aqui, acredito que a maioria, já estamos com as águas nos joelhos ou até mais acima. Só que ainda existe mais para ser entregue. Existe mais que o Senhor quer de nós. Tantas coisas a gente já tem mudado, se vocês pararem para reparar em vocês, como eu falei, uma auto-reflexão. O que vocês já conseguiram mudar? Eu sei que é devagar, eu sei que é lento, mas pensa um pouquinho, o que vocês já conseguiram mudar? Aqueles pecados recorrentes que vocês cometiam hoje já não cometem mais, aquelas coisinhas que é bobinha, aquelas mentirinhas pouquinhas que você fala, é só uma mentirinha, hoje a gente não faz mais, porque isso leva à morte. Os pecados recorrentes, como eu falei, eles têm uma consequência, eles levam a gente para a morte espiritual. Mas as águas limpas, as águas que vieram desde o tornozelo, que estão nos joelhos agora, elas nos levam a lugares maiores, lugares de santidade, lugar de entrega, lugar de obediência, de renúncia. E nesse lugar tem vida. Se no pecado recorrente tinha morte, hoje tem vida. Aleluia. E aonde existe vida, não existe lugar para outras coisas. A gente já entendeu que as coisas passadas foram, mas aí a gente ainda precisa de mais um pouquinho. O que eu preciso entregar hoje? O que vocês precisam entregar hoje para que as águas subam novamente? Será que a gente precisa organizar alguma coisa na nossa vida que está desorganizada? Será que a gente precisa administrar melhor o nosso tempo de uma maneira especial? Se eu acordo 5, se eu acordo 6, eu vou acordar meia horinha antes para ter um tempo com Deus? Aleluia. Eu não vou deixar para orar só à noite? Será que eu preciso parar de reclamar o tempo inteiro, do tempo, das coisas, do ônibus que passou e não parou? Será que eu preciso parar de reclamar do meu carro que quebrou, ou de alguma coisa coisas pequenas, que talvez, como a gente sempre sabe, né? Talvez o ônibus não parou porque aquele ônibus lá na frente já sofreu um acidente, o Senhor guardou a sua vida, você vai pegar o de trás. Será que além de parar de reclamar, a gente não precisa parar de falar mal das pessoas? Às vezes até dos de casa mesmo. O que a gente precisa mudar para que as águas do Espírito subam novamente? O Senhor respeita nosso tempo, mas Ele também quer a nossa ousadia. Em Isaías 47, parte B, 47:4, parte B, ele fala: novamente Ele mediu 1000 covados e me fez passar pelas águas, que chegaram até a cintura. Mais uma medida para nós, irmãos. Mais uma medida, e essa medida agora chega até a cintura. Uau, a gente estava com as águas no tornozelo, agora nós estamos com as águas na cintura. Crescimento, crescimento, crescimento. Eu não sei se vocês já viram aquelas ministrações para criança. A gente falava limpo sem palavras, que começa com o pecado lá, aí o último é o verdinho, que é o preto, o vermelho, o branco, e o último é o verdinho, que é o quê? Crescimento espiritual. Até para as crianças a gente ministra sobre crescimento espiritual. Imagine para nós, né? E as circunstâncias assustam às vezes pra gente, quando a gente olha, nossa, a quem muito é dado, muito é requerido. Eu estou crescendo um pouco mais no Senhor, mas a batalha aumentou. Irmãos, eu passei uma batalha, tenho passado, mas glória a Deus, diminuiu 90% no meu serviço.
algo que eu nunca imaginei passar. Algo que, assim, foi surreal. Eu falava, Senhor, não é possível o ser humano ser tão malvado, uma pessoa ser tão mal, porque eu não tinha encontrado uma pessoa assim na minha vida ainda. E aí, nesse tempo, até tem um cara novo trabalhando comigo, e eu falei pra ele falou assim, como você venceu essa batalha? Eu falei, sabe como que eu venci? Orando, jejuando. Aleluia. Quantas vezes eu chegava nessa pessoa e ele falava assim, ele falava, vamos tomar café? Eu falava, não, eu tô de jejum. Aí ele falava assim, tá de jejum por mim? Eu tô de jejum por você. Eu falava pra ele. Aí ele, você jejua por mim? Eu falo, jejum por você, eu oro por você. E aí, glória a Deus, eu tirou ele do caminho e eu creio que o Senhor vai continuar fazendo glória a obra naquele trabalho. E aí, isso me tornou mais dependente do Senhor nesse tempo. Quantas campanhas eu e aquele, a gente não fez 3 horas da manhã? Quantas campanhas? Acordando lá de madrugada. Teve um tempo no começo do ano que a gente ficou uns 2 meses orando de madrugada. E foi bênção, irmãos, foi bênção. E isso eu tenho certeza que a gente está colhendo os frutos hoje do que a gente tem plantado desde janeiro. Glória a Deus. Mas não é tarde para nenhum que está aqui. Eu sei que vocês têm a vida de vocês. Eu não sei como anda a vida de oração, a vida de entrega, a vida de renúncia. Mas começa hoje. Senhor, eu quero crescer em Ti, Senhor. Eu quero transbordar para alcançar o meu irmão, para que a minha família possa ver a diferença em mim. E todas as vezes que a gente passa pelas águas, a gente não fica parado, como fala aqui. E me fez passar pelas águas. Todas as vezes, a água no tornozelo, ele passou para a água chegar até o joelho. Ele passou para a água chegar até a cintura. Ele não ficou parado dentro de casa. Ele não precisou sair da casa para que as águas subissem. A casa que eu represento aqui, irmãos, é essa casa aqui. É essa casa aqui, ó. Olha, aonde eu vou, que eu falo assim, o pessoal fala, você é de que igreja? Eu falo, eu sou da Assembleia. Aí eles falam, qual ministério? Aí eu falo, mas a minha igreja ainda é porta fechada. É pequena, mas se você quiser ir lá visitar, aí o pessoal já fala, é lá que o fogo desce, né? É lá que o fogo desce. Todo mundo fala a mesma coisa. Então, que a gente não possa ficar parado dentro de casa. Que a gente possa chegar aqui, eu digo até para mim mesmo, ter mais proatividade, perguntar para o pastor, o que eu posso fazer diferente hoje? O que eu posso ajudar? O que tem para eu fazer de diferente? Ou até perguntar, a Lúcia sempre passa os envelopes, eu posso passar para você hoje? Claro, com a autorização do pastor, mas é se preocupar mesmo. E nós temos uma escolha quando a gente passa pelas águas. Existem 2 tipos de águas que o Senhor ministrou no meu coração. Dentro de casa, mas agora eu digo a casa do nosso coração. Existem as águas puras e os lamaçais. Eu não sei se vocês já passaram por lamaçais aqui ou já pisaram numa poça. Esse dia eu estava mandando um áudio para o pastor, acho que até contei, né? Atolei meu pé na lama, saí com o sapato todo sujo para trabalhar. Quando a gente passa pelas águas dos lamaçais, imagine as águas no joelho passando cheio de lama. Você não consegue andar, seu pé fica pesado, você não consegue enxergar nada. Você vê tudo sujo, você não consegue enxergar nada abaixo dos seus joelhos, nada. Aonde a água estiver, ela vai estar escura. Você vai pisar, você vai ter a sensação de que você está afundando, afundando, afundando. Agora, vocês já foram num mar, ou num rio, ou algum lugar que as águas são cristalinas? Quando você olha, a água pode estar na sua cintura, mas quando você olha, você enxerga até seus pés. Você consegue caminhar com leveza, e é assim a nossa vida com o Espírito Santo. As águas que fluem dele, direto do trono, quando a gente anda, a gente se sente leve. Às vezes a água pode estar no tornozelo mesmo, mas se elas estiverem claras, você vai andar até as águas chegarem nos teus joelhos. Você vai andar até as águas chegarem na tua cintura. Você enxergando o caminho, irmãos, não tem para onde correr. Não tem, é só renunciar, é só se entregar um pouquinho mais cada dia. Se hoje você está orando 10 minutos, tenta orar 15, tenta orar 20 amanhã. Não é orar 1 hora de uma vez, porque eu sei que não é assim. O processo é devagar mesmo, porque o Senhor respeita e Ele conhece a limitação de cada um. Nós já descemos uma boa parte da nossa vida para trás, mas hoje nós vamos adiante, irmãos. Eu creio que desde a hora que eu entrei aqui, aliás, desde sexta, o Senhor vem falando sobre águas comigo. Águas novas, águas limpas. Tu és as águas purificadoras, como foi cantado aqui. Então que a gente possa avançar nessas águas, até que a gente consiga trilhar um caminho maior. E como eu falei, cada nível que a gente sobe tem uma renúncia maior, tem algo mais para frente.
E o que será que a gente precisa renunciar mais um pouquinho para as águas subirem novamente? Será que eu preciso perdoar alguém que eu nunca perdoei? Será que talvez uma pessoa não falou alguma coisa para mim que me magoou? E essa pessoa talvez nem lembre ou ela nem saiba, mas eu prendo ela no reino espiritual. Irmãos, está na hora de fechar os ciclos. Está na hora de liberar pessoas, liberar perdão. Perdão dentro de casa, perdão na família. Está na hora de mudar a rota. Está na hora de fechar todas as brechas possíveis, para que as águas fiquem mais claras, para que a gente possa continuar fluindo. Eu digo isso para mim também, não só para vocês, porque a gente sabe que antes de levar aí, bate aqui, bate com força, viu? Não bate. O que falta para a gente submergir no Senhor? Será que é falta de submissão? Será que é submissão ao chefe, submissão aos pastores? Será que é falta de submissão em todos os ambientes que a gente está abaixo da autoridade de alguém? Será que é alguma depressão que a gente precisa vencer? Alguma tristeza, alguma ansiedade? Irmãos, a gente precisa se libertar de nós mesmos. Nós somos nossos próprios cativos. Satanás só entra aonde ele é permitido entrar. E seja você hoje a principal pessoa que começa a orar pela sua libertação, pela sua falta de até de entendimento de algumas coisas. Quando eu abro uma palavra assim que eu falo, Senhor, eu não estou entendendo nada. Eu até brinco, né? Eu falo, for falar comigo, fala com clareza, que às vezes eu sou meio lesada. Tem que dar uns sinais claros. Então, que hoje a gente possa nós mesmos, Senhor, claro que a gente tem que pedir oração dos pastores, dos irmãos, mas assim, que a gente possa nós mesmos primeiro, Senhor, me liberta, Senhor, me cura, Senhor, mostra para mim, Espírito Santo, aonde eu preciso fechar as brechas, quem eu preciso perdoar, tira essa tristeza, tira esse vazio, tira essa ansiedade que cobre o meu coração e me enche da tua presença. Irmãos, eu tenho certeza, talvez você possa não sentir na primeira, possa não sentir na segunda, mas uma hora ele vem, irmãos. E quando ele vem, não existe nada melhor. Em Isaías 47:5, ele diz: E mediu outros 1000 covados, e já era um rio, pelo qual não pude passar, porque as águas tinham crescido, e só podia passar por elas nadando. O crescimento chegou, está disponível. Aleluia. As águas transbordam sobre nós de uma maneira que elas passaram pelos nossos tornozelos, pelos nossos joelhos, pelas nossas cinturas. Se hoje eu olho para as águas e eu não posso passar por elas, eu vou nadar. Porque se eu não souber nadar, eu tenho um Deus que abre o mar. Eu tenho um Deus que lança rede sobre o mar e ele traz muitos peixes. Eu tenho um Deus de milagres. Quando vocês olharem as dificuldades e falar, Senhor, eu não consigo passar por essa, ele lembra que ele abre o mar. Ele é aquele que dá o escape para qualquer filho dele. É literalmente o Deus do impossível que nós servimos. Aquilo que é possível aos nossos olhos, que a gente olha e fala, não, esse eu consigo. O Senhor vai do lado. Espírito Santo, segura minha mão aqui. Jesus, segura minha mão e vamos junto. Agora aqui, Senhor, aqui eu não consigo, eu não estou enxergando estratégia, eu não estou enxergando nada. Mas aí você fala, mas o Senhor é o Deus do impossível. O Senhor é o Deus que move montanhas. O Senhor é aquele que faz a água jorrar no deserto. É aquele que o povo caminhou 40 anos no deserto e as sandálias não se desgastaram. As roupas foram crescendo junto com eles. Imagine o que ele não pode fazer por nós, irmãos. Aleluia. Só que nós temos que tomar uma decisão também. Será que eu estou querendo que as águas fiquem nos meus tornozelos, nos meus joelhos ou até na minha cintura? Irmãos, escolha nadar hoje. Sabe, quando canta, tem alguns louvores que canta, flua por rios de águas vivas, eu me imagino, vocês não têm noção de como a minha imaginação é fértil. Eu me imagino literalmente nadando com o Senhor nos rios. Eu imagino quando o rio está bem assim, ó. Eu imagino Jesus conduzindo um barco, remando para mim. É assim minha imaginação. Eu não sei como vocês imaginam, mas creiam que Ele faz, que Ele pode, que Ele, quando você não nada, Ele coloca você no barco. Hoje nós vamos nos aprofundar nessas águas, eu creio, e que a gente possa passar pelas águas pedindo algo mais. Agora eu vou ser um pouco mais rápida aqui. Em Isaías 47:7 fala que muitas árvores, depois que ele passou sobre o rio, ele chegou do outro lado e tinham muitas árvores.
Essas muitas árvores, irmão, eu creio hoje, o Senhor ministrou no meu coração que somos nós. Nós passamos por todas as águas. As árvores significam o quê? Crescimento. Crescemos, a gente pode enxergar que ele não fala sobre plantas pequenas, sobre flores, sobre capim, ele fala sobre árvores. E ele fala sobre folhas, ele fala sobre frutos. Não são árvores, qualquer árvore não. Hoje nós somos essas árvores cheias de frutos, cheias do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. No 8 ele fala: então me disse, essas águas fluem para a região oriental e ao descerem chegarão a Arabá. E quando entrarem no mar, as águas do mar, as suas águas serão saradas. Aqui tem cura, irmãos. Vocês passaram por todo o processo, a gente passa por todo o processo. Nós somos árvores maduras, árvores frutíferas. E quando existe cura, quando nós somos curados, nós conseguimos curar pessoas. Porque não existe testemunho melhor do que aquele que a gente viveu. No 9 ele fala: e acontecerá que qualquer criatura vivente que vier ali, onde desembocar a corrente, terá vida. Existe vida nas nossas árvores. Nossas raízes estão enraizadas numa árvore nas águas profundas do Senhor. Essas árvores não foram plantadas de qualquer maneira. Ela teve a água ali, ela foi regada no tornozelo, ela foi regada no joelho, na cintura, ela foi regada no rio, que águas nos tornozelos não vão regar árvores grandes. Então elas foram regadas de uma maneira especial, com águas limpas, não com águas sujas. No 10 ele fala que ali haverá frutos todo mês e que todos poderão comer dali, que haverá grandes peixes. E os frutos, irmãos, que a gente possa ser o fruto para as pessoas que estão do lado de fora, que as pessoas possam olhar para nós e enxergar o fruto que existe em nós e que possam comer do fruto, que os nossos filhos possam ver a referência dentro de casa, que no nosso trabalho eles possam ver a referência do fruto que não cai longe do pé. Porque Aleluia. Quando o fruto, que a gente seja o fruto que não cai, mas se o fruto cair, nós temos outras árvores para sustentar. Nós temos as árvores que nos ajudam. No 11 ele fala que tudo que está sujo será deixado para trás. Você já foi curado, você já passou pelas águas, você já teve vida, você já foi alimentado. Então está na hora de continuar deixando tudo para trás. Deixa tudo do velho homem para trás e só entrega um novo para o Senhor. Senhor, hoje você derramou uma nova medida sobre... Irmãos, o Senhor bradou e tem bradado aqui tão lindamente todos os cultos. E engrandecido seja o nome do Senhor. Aqui ele falou uma coisa, a gente tem sentido a presença do Senhor palpável aqui. E é isso, sabe? A gente chegar no nosso irmão e querer que eles sintam também essa presença palpável. Se, olha, alguém falar, eu não estou conseguindo sentir essa presença, ora por mim, derrama um pouquinho do que você tem em mim. E com certeza o Senhor vai transbordar, porque onde estiver 2 ou 3 no seu nome, ali Glória está a lá. Deus. Que a gente seja cheio dos frutos. E você sabe qual é quando a gente percebe que a gente tem um fruto maduro dentro de nós? É quando nós mesmos percebemos a mudança em nós. Quando a gente olha e a gente fala assim: nossa, eu mudei. Eu mudei. Não por mim mesmo, mas a gente começa a ver algumas mudanças até dentro de casa ou na nossa postura com falas de algumas pessoas. Claro que, como eu falei, é todo um processo, mas quando você começa a ver pequenas mudanças, pode ter certeza que você está no caminho certo. E, como eu falei, que os frutos não caiam longe do pé, porque que os nossos filhos, eles possam ver que os nossos frutos são maduros. Quando, esses dias eu estava meio baqueada assim, né? E eu sempre que eu vou orar, eu falo, eu vou orar e depois a mãe vai falar com você, porque eu vou dar boa noite, abençoo ela, dou um beijo nela. E aí eu orei, ela foi tomar banho, ela tomou um banho bem rápido. E aí ela falou assim, quando ela saiu do banho, eu tinha orado. Porque eu estava meio assim, né? Aí eu orei bem rapidinho, o Senhor abençoe esse dia e tal. E aí ela falou, você já orou? Você não vai orar mais? Nossa, mas aquilo veio assim, ó. Como, tá vendo? Ela tá enxergando. Você pode pensar que ela não tá vendo, mas ela tá vendo. E agora eu já nem tiro mais ela do quarto. Agora eu falo, fica aí, ouve a oração. Aí se é alguma coisa mais particular, eu oro mais baixinho, mas a maioria eu oro alto, para que ela entenda também o poder da oração. E ela tem visto milagres assim acontecer na minha casa, assim, que ela até fala, né?
Ela fala assim, não mãe, Deus vai prover, né? Deus vai prover. Eu falo, isso, Deus vai prover. Ela já sabe que Deus vai prover. Então, irmãos, é chegada a hora da gente imergir, a gente sair das águas, sabe? A ovelha, quando ela está em casa, não tem como. Quando Jesus levou aquela uma ovelhinha para as 99, não tem como, irmãos. Se ela está em comunhão, se ela está ali, eu não estou entendendo essa palavra, olha, lê junto comigo aqui, pastor, que palavra é essa daqui que eu não estou entendendo? Se você não conseguiu achar ou até tentou procurar sozinho, que a gente até fala, né? Eu nem olho no Google, porque o Google fala um monte de coisa, ele já mandou logo para o pastor. Já fala, o que é isso? E ele fala, ele vai ajudar. Se ele mesmo não souber, ele vai pesquisar de uma maneira que ele entende melhor. Mas que a gente não queira caminhar sozinho. Que a gente saiba respeitar também o processo do outro. Aqui, irmãos, ninguém é melhor nem maior do que ninguém. Só que existe uma diferença. O crescimento está disposto para todo mundo. Só que cabe a nós querer o crescimento. Vamos virar a chave hoje. Vamos abrir as portas novamente. Se a porta está difícil de abrir, pula a janela. Pula a janela, porque nós temos um Deus que não deixa nada fechado para nós. Glória a Deus. Se a gente se disponibilizar, irmãos, não tem como, Ele vai fazer. E só o último aqui, no último versículo, ele fala que as folhas são como remédios. Então que as nossas mãos, eu fiquei tão feliz, mas ao mesmo tempo assim, tão temerosa, quando eu orei pelo Geraldo, e que ele falou que ele amanheceu melhor, e o Ednei falou também do testemunho que aconteceu, né, através da oração também, e eu fiquei assim, glória a Deus, Senhor, glória a Deus, mas dá tanto medo, porque como eu falei aqui, a quem muito é dado, muito é requerido. E eu fico, Senhor, tem misericórdia de mim para que eu não tropece, para que eu não seja também pedra de tropeço para ninguém. Guarda minha boca, e que o Senhor possa fazer isso com vocês, que vocês possam declarar essa oração. Senhor, eu quero sim curar, eu quero sim profetizar, eu quero sim proclamar a sua palavra pelos 4 cantos dessa terra, mas tem misericórdia de mim, caminha comigo, porque da minha boca só pode sair o que é seu, e não o que é glória a Deus. Tem um testemunho, irmãos, bem rápido, testemunho não, depois que vocês mudaram o louvor, né, a gente viu que o mover tem sido maior. Eu acho que até tem uma renúncia maior de vocês em casa. A gente vê que existe uma consagração aqui no louvor, desde que ficaram só em 3, vocês vêm trocando. Tem um indiano que ele ficou 45 anos com o braço dele erguido. Eu não sei se vocês viram esse caso. Só que ele não ficou para Deus, para o nosso Deus. Ele ficou para o Deus dele. Ele levantou o braço dele, ele ficou 45 anos. Ele atrofiou o braço dele em favor de outro Deus. Irmãos, para as águas subirem, a gente precisa levantar as nossas mãos também. É uma forma de rendição, é uma forma de dizer, Senhor, eu me rendo a Ti. Eu estou aqui para Te louvar, para Te engrandecer. Não importa a altura que a sua mão vai levantar, não importa. O que importa é que você vai entregar. Se o indiano entregou, eu vou dizer para um demônio, porque o único Deus vivo é o nosso Deus. Se ele levantou a mão dele, 45 anos, ele deixou a mão dele atrofiar por conta de um demônio, irmãos. O que a gente está fazendo? Porque muitas vezes a gente não está levantando a mão no louvor, a gente não está, sabe, rendendo mesmo, até dentro de casa, quando está tocando louvor. Eu até postei esses dias, quem me segue aí até fala, eu sou tímida, aí eu em casa dançando quando toco louvor. E é bem isso. Às vezes a gente é mais tímida aqui, mas